Irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 9 de novembro, nós nos encontramos para mais um tempo na presença de Deus, na certeza de que Deus tem recebido as nossas orações, tem acolhido cada uma das nossas orações e tem respondido cada uma delas na medida da sua sabedoria, na medida da sua graça e na medida do tempo que Deus tem para cada um de nós. Quero convidar você a orar junto comigo agora, então, para buscarmos a face de Deus. Deus bendito, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nosso coração se alegra, porque o Senhor tem respondido às nossas orações e a nossa fé se fortalece em Ti, ó Pai, porque a cada dia vemos o Senhor movendo terra e céu em nosso favor, ó Deus. E por mais que ainda haja lutas que insistem em nos abater, ainda assim sabemos que o Senhor é que nos fortalece e que nos sustenta. Por isso te louvamos e clamamos a Ti que o Senhor continue agindo em nossas vidas, ó Pai. Clamamos a Ti para que este tempo, ó Deus, que vamos passar na Tua presença, seja um tempo proveitoso para nós, um tempo em que vamos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração, mas que sobretudo seja um tempo em que o Teu coração se alegra dos Teus filhos e filhas que se reúnem diante de Ti, ó Pai, que apresentam a vida deles em adoração diante de Ti, ó Pai. Então, se conosco nesta hora de culto, nesta hora de adoração, nesta hora em que nos devotamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quero deixar essa canção com você, a certeza de que Deus é a nossa direção, Deus é aquele que nos guia, Deus é aquele que dá resposta quando não sabemos o que fazer. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, aleluia. Clamamos a Ele e Ele é a nossa luz. Amém. Hoje quero deixar com você uma palavra que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6.
Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Eu acho que uma das questões mais complicadas da vida é não saber o que fazer quando nós mais precisamos de direção. Eu não estou falando em, por exemplo, escolher uma marca de sabão no supermercado. Não estou falando em escolher uma cor de camisa em uma determinada loja ou escolher um sapato para vir ao culto. Eu estou falando de escolhas que podem mudar o rumo das nossas vidas. Como é difícil estarmos diante de situações nas quais temos de fazer escolhas importantes para a nossa vida. É coisa séria, por exemplo, quando uma pessoa tem de escolher o que fazer depois da partida de um ente querido. Temos vivenciado muito isso nos últimos tempos de pandemia. É coisa séria quando uma pessoa tem de escolher entre separar-se ou permanecer casado diante de um matrimônio que já está em grandes dificuldades. É coisa séria quando uma pessoa tem de escolher mudar de emprego para ter uma vida melhor ou ficar no atual por causa da segurança que ele dá. Não é fácil viver sem saber o que fazer com o cônjuge que não se interessa por Deus e que às vezes até debocha da fé. Não é fácil saber o que fazer quando a nossa relação com o irmão da fé está estremecida. É difícil saber o que fazer quando a nossa situação financeira está um caos, quando a nossa família está um caos, quando a nossa vida de um modo geral está um caos. E é por isso que eu disse que uma das piores situações da vida talvez seja exatamente essa: não saber o que fazer quando nós mais precisamos de direção. E eu olho para a Bíblia, irmãos e irmãs, olho para o texto que nós acabamos de ler, e eu vejo que existem respostas para nós, para esse dilema. Nós não precisamos ficar sem direção. E a primeira resposta que a Bíblia nos dá, o que fazer quando não sabemos o que fazer quando as dúvidas enchem o nosso coração, é apresentar a Cristo as nossas dúvidas, apresentar a Cristo as nossas questões. O texto que nós lemos de Filipenses diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Irmãos e irmãs, orar deve sempre ser o primeiro recurso do crente, a primeira alternativa a ser escolhida. Um dos grandes exemplos de homem de oração que nós temos na Bíblia é Daniel. Certamente você conhece a história dele. A sua vida era fundamentada sobre a oração. Você deve se lembrar que um dia Daniel foi levado preso para a Babilônia, porque os israelitas tinham sido dominados pelos babilônicos. E lá naquele país, Daniel se sobressaiu. Um dia o rei da Babilônia teve um sonho que contou para todos os sábios do reino, os sábios que o serviam. E como ninguém soube interpretar o sonho, o rei ficou tão irado que mandou matar todos aqueles sábios. E quando os guardas foram buscar Daniel, ele disse que interpretaria o sonho do rei, mas antes de falar com o rei, Daniel foi orar a Deus, e Deus lhe mostrou o significado do sonho.
Numa outra época, outro rei, envenenado por aqueles que tinham inveja de Daniel, resolveu dar uma ordem: ninguém durante 30 dias poderia orar a nenhum Deus, senão ao próprio rei, que se considerava um Deus. E Daniel, quando soube daquela notícia, não pensou duas vezes, ele foi direto para sua casa, a fim de orar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Daniel, ao único Deus. Quando souberam que Daniel tinha desobedecido às ordens do rei, mandaram prendê-lo e jogá-lo dentro de uma cova de leões, de um covil de leões. No outro dia, de manhã bem cedo, o rei foi até aquele covil de leões e chamou por Daniel, e para a surpresa de todos, Daniel estava com vida e respondeu lá de dentro que estava vivo e junto com os leões. Deus havia fechado a boca dos leões para proteger Daniel. Se nós repararmos bem, irmãos e irmãs, Daniel naquela ocasião ali nem chegou a ficar sem saber o que fazer diante daquela situação que ele teve de enfrentar. Sem vacilar em nenhum instante, ele já foi e recorreu à oração, e Deus não o deixou desamparado. E é como Daniel que nós precisamos ser, irmãos e irmãs. Não podemos ser como aqueles que se desesperam ao primeiro sinal de dificuldade, não podemos ser como aqueles que agem pelo impulso, tentando resolver tudo com as próprias mãos, à própria maneira. O primeiro passo do crente, o primeiro passo do cristão, o primeiro passo daquele que crê, daquele que diz ter fé em Deus, deve ser em direção ao quarto de oração. Lá, na intimidade com Deus, é que nós vamos apresentar a Ele todas as nossas petições, vamos apresentar a Ele todas as nossas necessidades, vamos apresentar a Ele todas as nossas dúvidas, incertezas, inseguranças, e Ele vai nos dizer o que fazer. Ele vai sanar as nossas dívidas, as nossas dúvidas, e Ele vai dar solução para os nossos problemas. A segunda resposta que a Bíblia nos dá quando nós não sabemos o que fazer é aquietar-se e ouvir a voz de Deus. Porque se por um lado o texto de Filipenses diz para nós colocarmos diante de Deus as nossas questões, para não nos desesperarmos, mas colocarmos diante de Deus as nossas petições, o Salmo 46, versículo 10 diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Na Revista Atualizada diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A tradução literal para a expressão parem de lutar, que está traduzida na linguagem de hoje, e a expressão aquietai-vos, que é a tradução da Revista Atualizada, é relaxem. O verbo aqui dessas expressões é relaxem. Se você for pegar o texto original hebraico, a palavra que traduz aqui melhor esse texto aqui é relaxem. É como se Deus estivesse falando para nós assim: parem com tudo, fiquem calmos, relaxem, eu vou falar com vocês. Então você entende? O primeiro passo, você vai até Deus, você fala com Deus. O segundo passo, você se aquieta, porque Deus vai falar com você. Eu ouço muitas pessoas dizendo que é difícil ouvir a voz de Deus, é difícil saber o que Deus quer de nós. Mas eu digo, meu irmão, minha irmã, que não é tão difícil quanto as pessoas pensam. Por quê? Porque existem várias maneiras, várias formas que Deus se utiliza para falar conosco. E eu, para a nossa reflexão de hoje, cataloguei pelo menos 8 maneiras que Deus pode falar conosco. A primeira delas é a nossa mente. Enquanto nós buscamos conhecer a vontade de Deus, o Espírito Santo
de forma sutil, implanta às vezes um pensamento na nossa mente que se torna a solução para um problema, ou nos dá entendimento de alguma situação que nós não estávamos conseguindo desenrolar. Então nós vamos a Deus, falamos com Deus, colocamos diante dele alguma questão, e ele, pelo seu Espírito Santo, trabalha na nossa mente para que nós pensemos a coisa certa, ou entendamos a situação como deve ser entendida. Deus também pode falar a nossa vontade. De que modo? Nos impulsionando de forma doce, de forma tranquila, a fazer aquilo que Ele julga ser o melhor para nós. Então a gente vai para Deus, pede direção, o Espírito Santo vem, toca na nossa vontade e nos impulsiona a fazer algo, a querer algo que Deus quer, que nos leva para aquilo que realmente vai ser bom para nós. Deus também fala conosco através do nosso espírito. Nós somos seres divididos em corpo, alma e espírito. Corpo é a nossa carne, né? A nossa carne, os nossos ossos. Alma é a área do nosso intelecto, das nossas emoções, da nossa personalidade. Espírito é a área em nós onde Deus se revela ao ser humano. O espírito do homem sem Deus está amortecido, está off, né? Está offline, está fora de funcionamento. Por isso é que ele não consegue entender as coisas espirituais e chega ao ponto de debochar da fé. Já o espírito humano de uma pessoa transformada por Jesus está perfeitamente ativo e pode ouvir a voz de Deus. Deus fala ao nosso espírito, por exemplo, quando nós sentimos paz numa situação que o humanamente lógico era enlouquecer. Deus também fala ao nosso espírito quando nós captamos um problema, geralmente no mundo espiritual das trevas, enquanto aqueles que estão à nossa volta pensam que está tudo em paz. Então nós oramos a Deus, nós falamos com Deus, Deus me dá a direção, e o Espírito de Deus fala ao nosso espírito, e nós entendemos aquela situação. Quarto meio pelo qual Deus fala conosco, também é a nossa memória. É uma maneira tão sutil de o Espírito Santo falar conosco, que muitas vezes chegamos a pensar que foi uma mera coincidência. Ele pode, por exemplo, nos fazer lembrar de fatos do passado, que trazem solução para um determinado problema. Ele nos faz lembrar de alguma música que nos dá uma luz para uma determinada situação. Ele nos faz lembrar de pregações, de versículos bíblicos. E essas lembranças acabam por nos ajudar a entender determinadas situações e acabam nos ajudando a resolver aquelas pendências, aquelas dificuldades, aquelas situações para as quais não vemos saída. Então Deus trabalha na nossa memória para que encontremos saída para aquilo que no momento não estamos enxergando. Em quinto lugar, Deus fala conosco através do nosso coração, mostrando, por exemplo, que nós estamos desobedecendo a sua palavra. E é exatamente aquele momento em que nós nos sentimos mal, ou temos aquela sensação de culpa por ter feito algo, mas aquilo não caiu bem. Então é o Espírito Santo falando ao nosso coração, colocando um peso no nosso coração. A Bíblia diz que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito que toca o nosso coração, dizendo para nós: você está sem direção nessa área porque você errou, porque você pecou. E aí nós temos a chance de nos arrepender, de voltar atrás e solucionar aquela questão. Em sexto lugar, outro meio que Deus usa para nos dar a direção são os sonhos. Pastor, os sonhos? Sim, os sonhos da noite, os sonhos que você tem enquanto dorme. Todo mundo sonha, né? Tem gente que sonha mais, tem gente que sonha menos, mas
em geral, todos nós sonhamos. E dentre estes sonhos, existem os sonhos normais da vida, do dia a dia, coisas que passam pela sua cabeça enquanto você está dormindo, né? Mas existem também os sonhos proféticos. São aqueles sonhos que Deus nos dá com o objetivo de nos alertar para alguma questão pontual da nossa vida. Vários foram os personagens bíblicos que ouviram a voz de Deus através de sonhos. Então é um meio muito útil e muito forte que Deus usa para falar conosco. Agora, não vá ficar grilado pensando que todo sonho que você tiver é profético e querer interpretação para todo sonho que você tiver, tá? Porque a gente sabe que os sonhos são as manifestações dos nossos pensamentos durante a noite, em geral, tá? Agora, quando Deus quer te dar um sonho revelatório, aí sim é algo de Deus e para o qual precisa de interpretação. Então, quando você tiver um sonho profético de verdade, primeiro, Deus não vai deixar você esquecer dele. Deus vai colocar aquilo lá no teu coração, e ou Ele vai te dar entendimento daquele sonho para que você já saiba o que tem que fazer, ou Deus vai colocar alguém na tua vida que vai trazer uma palavra a respeito daquele sonho, e vai ter uma pessoa com um dom dado por Deus para te dar orientação em relação a esse sonho, e você vai conseguir ter direção para alguma situação da sua vida. Algumas pessoas têm muita dificuldade com essa questão sobrenatural dos sonhos, né? Mas eu lhe digo que Deus fala desse modo. Deus falou na Bíblia, né? Se Deus falou com os seus servos na Bíblia, Ele pode falar conosco também. Deus usa também os irmãos da fé na nossa vida. Muitas vezes a palavra de um irmão ou de uma irmã na fé pode abrir a nossa visão de forma grandiosa para questões que nós não estamos enxergando. Então, meu irmão, abra o seu coração para pessoas que Deus manda na sua vida, para te dar um recado, até para poder te dar uma orientação. Abra o seu coração, não se feche não. Abra o coração, porque muitas vezes a boca de Deus, a voz de Deus sai pela boca dos irmãos que Deus coloca na tua vida. E acima de tudo, por último, mas não menos importante, está a palavra de Deus, a Bíblia. Eu penso que quando não houver um versículo específico para nos orientar, haverá um conjunto de versículos que indiretamente vão dar luz para um problema na nossa vida, para uma situação, para uma resposta que nós precisamos. Porque a Bíblia é um presente de Deus para nós, para nos dar direção, é o manual para a nossa vida, é o manual para a vida bem-sucedida. Não é à toa que o Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, irmãos e irmãs, a palavra de Deus deve ser lida, deve ser buscada, deve servir de alimento para nós a cada dia, para que ela seja realmente essa luz para aquele dia em que nós não sabemos o que fazer. Se a palavra está no nosso coração, o Espírito Santo pode trazer aquela palavra gravada no nosso coração para a nossa memória, de tal maneira que essa palavra trazida para a memória, traz do coração para a memória, vem e traz luz para as nossas vidas, luz para os nossos problemas. Esses são os 8 meios pelos quais Deus nos dá a direção que eu cataloguei hoje para a nossa reflexão, tá? E concluindo, como eu disse no início da nossa reflexão, não é tão difícil assim ouvirmos a voz de Deus. Não é uma tarefa impossível. Pelo contrário, eu digo que é perfeitamente possível encontrar respostas quando nós não sabemos o que fazer. Como? Primeiro, a gente ora, a gente busca a face de Deus. Segundo, a gente relaxa, como diz o Salmo 46, a gente relaxa e procura ouvir a voz do Senhor, pelos mais variados meios que Ele usa para falar conosco. Meu irmão, não importa quão sério seja
o seu problema, a questão que você está vivendo hoje. Deus está pronto para lhe guiar pelo melhor caminho. Deus está interessado na sua vida. Deus está interessado em lhe dar direção. Busque a face de Deus. Busque a face de Deus. Faça o que Paulo escreveu em Filipenses. Coloque diante de Deus as suas petições e depois faça o que o Salmo 46 diz. Descanse no Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus vai falar com você. Vamos orar? Vamos falar com o Pai. Deus bendito, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas, ó Pai. Nós que por muitas vezes nessa caminhada temos dúvidas, temos dificuldades, Senhor, temos incertezas e precisamos da Tua direção. Não sabemos o que fazer, nos perdemos ao longo do caminho, Senhor. Pai, ajuda-nos a ter a oração como a nossa primeira alternativa. Não nos deixa, Senhor, desviar para outro caminho, senão o caminho da oração. E dá-nos, ó Pai, sensibilidade para ouvirmos a Tua voz. Dá-nos sensibilidade para escutar aquilo que o Senhor tem para nos dizer, pelos mais variados meios que o Senhor tem para falar conosco. Que possamos Te ouvir, ó Deus, que possamos receber a Tua palavra em nosso coração e que possamos, ó Deus, sobretudo, obedecer a direção que o Senhor nos dá, para que cada situação seja resolvida, cada questão seja colocada no seu devido lugar, ó Pai, e que possamos viver em alegria, que possamos viver em louvor da Tua glória, ó Pai. Cuida do Teu povo, Senhor. Eu coloco diante de Ti cada pedido de oração. A cada terça-feira nós temos trazido a Ti os nossos pedidos, ó Pai, as nossas súplicas. Tu conheces aqueles irmãos que têm feito um pacto de oração, uma caminhada de fé. Deus, que o Senhor dê a eles espírito de perseverança, para que caminhem na Tua presença de fé em fé e para que possam ver o fruto dessa perseverança, o fruto dessa fé, que é a bênção em Suas mãos. Ó Deus, cuida de cada um dos Teus filhos e filhas, ó Pai. Eu quero lembrar em especial, nesta hora da vida do pequeno Davi, aquela criança que o Senhor conhece, ó Deus, não é da nossa igreja, mas o Senhor conhece, ó Pai, sabe o que ela está enfrentando, as dificuldades físicas com as quais essa criança nasceu, as intervenções médicas que ela vai ter que passar. Alcança aquela vida com o Teu cuidado, cuida dos pais, cuida dos avós, de coração tão aflito nessa hora. Abençoa aquela família, Senhor, família de servos Teus, famílias de pessoas que Te amam, ó Deus, pessoas que Te servem. Então guarda aquelas vidas, guarda aquelas crianças e cuida de nós, Senhor, do Teu povo. Guarda a nossa caminhada, que seja sempre na Tua direção. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana para você. Nós nos encontramos aqui no domingo novamente. Espero poder vê-lo aqui no culto presencial. Forte abraço e tchau, tchau.